Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Alerta, que é um livro psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, com mensagens de Joana de Ângeles. E ela fala sobre os pontos vulneráveis, que são aqueles pontos fracos, aqueles pontos frágeis, aqueles pontos na nossa vida que nós temos que tomar muito cuidado, né? Ao longo do texto nós vamos entender melhor o que ela fala sobre esses pontos vulneráveis. Mas ela inicia dizendo o seguinte: nas tuas fraquezas estão os pontos vulneráveis que deves revestir de forças. Os pontos vulneráveis representam uma resistência de toda a maquinaria, a segurança de cada indivíduo. Inevitavelmente as tentações te se acercam, ferindo-te a vulnerabilidade no fulcro das tuas deficiências. Então ela fala que esses pontos vulneráveis representam a resistência de cada máquina. Vamos pensar até num relógio, né? Um relógio ele pode ser feito na Suíça com os melhores materiais, mas se às vezes uma peça daquele relógio ali na máquina dá problema, para o relógio e compromete todo o funcionamento. Um relógio a pilha, ele pode ser ali novíssimo, né? Mas se você tem ali um problema na pilha, toda aquela estrutura vai impedir que aquele relógio funcione, né? Que ele tenha um desempenho adequado. Então ela vai trazer isso para a nossa vida de alguns pontos que podem prejudicarem muito o nosso crescimento, se esses pontos vulneráveis, esses pontos frágeis, eles não são ali trabalhados na nossa existência. Quando ela fala das tentações, que inevitavelmente as tentações nos cercam, ou seja, inevitavelmente todos nós teremos essas chamadas tentações. O que a gente pode pensar por tentação? Tentação são aquelas situações que acontecem na nossa vida, nos atraindo para determinados caminhos, mas aquilo só vai encontrar ressonância, só vai encontrar ali eco dentro de nós se nós trazemos aquela dificuldade. Porque se algo nos acontece que nós não temos ali uma afinidade com aquilo, aquilo vai passar por nós de uma maneira tranquila. Mas nós vamos ter tentados naquela dificuldade que nós ainda trazemos. E ela vai dar alguns exemplos. Olha, se te agradam as sensações mais fortes, sempre as defrontarás atraentes, envolvendo-te e atormentando-te. O que seriam essas sensações mais fortes? Nós podemos ter ali uma vida relativamente tranquila, né? Ninguém tem uma vida absolutamente tranquila, mas muitos momentos de tranquilidade, de serenidade, e que nós ficamos insatisfeitos com aquilo. É aquela situação que a pessoa é muito intensa, ela quer sentir emoções ali muito fortes, muito intensas. O bom não a satisfaz, ela quer muito mais do que aquilo. Então, se nos agradam essas sensações mais fortes, elas vão aparecer nos convidando ali essas situações de intensidade para que a gente ali se envolva. Ela fala, se te espicaçam, né, se nos chamam a atenção o interesse, a ganância, a cobiça, respirará no clima dos onzenários. Aqui onzenários no sentido de pessoas extremamente apegadas ali à posse, ao dinheiro, à matéria, né? Situações em que ao invés de nós sermos donos de alguma coisa, nós somos dominados por aquilo. O dinheiro, por exemplo. Se pensamos em dinheiro o tempo todo, temos medo que as pessoas nos enganem, temos aquela angústia de que a nossa conta bancária ela se reduza, né? Isso nós vamos atrair pessoas que também pensam da mesma maneira. Por isso é que ela diz que se te espicaça, né? Se nos chamam a atenção o interesse, a ganância, a cobiça, nós vamos respirar nesse clima e atrair situações semelhantes. Se te interessa uma maledicência, né, e a impiedade, ou seja, a fofoca, a impiedade, sempre descobrirás imperfeições e deslizes alheios que aos outros passam despercebidos. Então, se nos atrai muito ali falar mal da vida das pessoas, a fofoca, nós vamos perceber muito intensamente na vida dos outros motivos para fazer algum comentário maldoso, impiedoso, né? Já a pessoa que não tem essa tendência, ela está tão focada no próprio crescimento, em inúmeras coisas que precisam ser feitas,
que ela não tem tempo para ficar ali observando, analisando a vida dos outros. Mas se essa é uma dificuldade que nós temos, da fofoca, da maledicência, nós vamos descobrir incontáveis deslizes na vida dos outros. E o pior, não só perceber, né, mas divulgar. E pior ainda do que isso, nós achamos que estamos percebendo, mas há situações que são frutos do nosso julgamento, que elas não são reais, mas nós deduzimos, nós concluímos uma atitude do outro que pode ser só fruto do nosso pensamento, fruto até da nossa dificuldade. Podemos ter aquilo, mas nós projetamos, transferimos para o outro uma dificuldade que é nossa, né? Então, muito cuidado se nós temos esse hábito de ficarmos observando o outro, fazendo comentários, repassando informações que talvez nem sejam reais, não sejam verídicas. E aí, pior, a gente às vezes dá nosso tempero, acrescenta ali algum detalhe, algum cenário, para que o nosso relato fique mais interessante, fique mais envolvente. Se preferem a ociosidade ou comodismo, encontrarás justificativas para a preguiça e o repouso exagerado. Então vejam que um ponto vulnerável pode ser a preguiça, pode ser a ociosidade. Ela já falou aqui do apego à matéria, da maledicência, da fofoca. E aqui fala que se nós preferimos a ociosidade, né, nós vamos encontrar muitos motivos para nos sentirmos cansados. Nós vamos encontrar muitos motivos para deixarmos de fazer aquilo que precisa ser feito. Esse momento em que nós estamos agora, estamos ouvindo aqui, estamos conversando, né? Quantos poderiam pensar, não, eu estou cansado, eu não tenho paciência, eu não tenho disposição, me bate um sono, enfim. Poderíamos encontrar motivos para não fazer algo, mas também poderíamos encontrar muitos motivos para fazer. A própria frequência na casa espírita, às vezes nos sentimos cansados, uma semana difícil, uma semana de trabalho, chuva, muito calor, né? Podemos pensar dessa maneira ou podemos pensar, opa, né? Eu preciso, é importante para mim, é importante para minha família, é ali que eu me reabasteço, né? É ali que eu dedico um pouco a mim mesmo, diante de tantas obrigações que a vida ali nos traz. Ou seja, nós podemos encontrar motivos para ir, ou podemos encontrar motivos para não ir. Depende das nossas escolhas, depende das nossas prioridades, depende do cuidado que nós temos com a responsabilidade que nós temos diante do nosso próprio crescimento. Ela continua dizendo, se te afeiçoas à enfermidade, anotarás distúrbios e deficiências orgânicas onde os outros defrontam recursos para exercitar equilíbrio e disciplina. Então, se para alguns a doença é ali um exercício de equilíbrio, de disciplina, para outros a enfermidade ali muitos buscam até a doença, né? Aqueles que vivem ali numa peregrinação por médicos, né? Se faz os exames, uma ressonância, até uma tomografia não dá nada, fala, poxa, esse médico é incompetente, eu estou doente, ele não descobriu. Então a pessoa vai cultivando ali a doença, porque ela acredita até inconscientemente que ficando doente ela pode se eximir ali dos problemas, ela pode dizer para os outros, olha, não me cobrem porque eu sou uma pessoa doente, né? Ela alimenta uma autopiedade, ou seja, são pensamentos ali cultivados em relação à doença, que de fato a pessoa pode ali ficar doente. Ela pode ter uma lesão de células, uma lesão orgânica. É como aquela pessoa que na segunda-feira ela tem que passar por uma entrevista, por uma situação mais difícil. No domingo, talvez ela tenha uma febre intensa, né, que até impeça de enfrentar aquilo na segunda. Então, talvez até mecanismos de fuga e que nós podemos trazer essa tendência a cultivar ali a enfermidade, a cultivar a doença. Cada espírito é colocado onde ele cumpre progredir, vinculado aos recursos de que necessita para superar-se e reparar os compromissos infelizes do passado.
A reencarnação traz o aprendiz de volta à experiência malograda, fracassada, a fim de que se lhe fixem os valores positivos que deve investir na mudança do quadro de provações que lhe dizem respeito. Ou seja, cada um de nós é colocado exatamente onde precisa para o progresso. Cada um de nós traz ali do passado essas tendências boas ou não, mas o grande objetivo é fixar os valores positivos. Então, se essas situações difíceis elas não acontecem, a gente não aprende. Então fica ali debaixo do tapete. Nós podemos nos considerar pessoas muito evoluídas, muito equilibradas, mas quando essas situações difíceis, esses pontos vulneráveis, essas tentações aparecem na nossa vida, são verdadeiros testes para que a gente então não ceda, para que a gente vença, e não como um castigo de Deus, mas como uma oportunidade de aprendizado. Então é muito natural que todos nós tenhamos os pontos fortes, mas é muito natural que todos nós também temos esses pontos vulneráveis, essas áreas da nossa vida em que a gente fala, poxa, tem que tomar cuidado nesse aspecto. Tendências e aptidões boas ou más ressumam, têm origem no nosso pretérito, no nosso passado espiritual, a fim de serem aprimoradas, tornando-se valiosas conquistas que impulsionam ao progresso e à paz. A tua segurança interior depende da tua inclinação e preferência, cabendo-te a tarefa de renovar as forças e vigiar as fraquezas que se transformam com o tempo em equilíbrio e vigor. No que delinquistes, trazes a marca íntima. Então, aquilo que nós erramos no passado, nós temos essa marca, isso fica gravado em nós. Então, se no passado eu fui uma pessoa que eu enganei um sócio, me apossei de uma herança, enganei funcionários, então eu venho com essa tendência nessa existência agora, de repente a não ter aquilo, não ter ali bens materiais como eu gostaria, não como um castigo, mas como um aprendizado. Então talvez nessa existência eu seja aquela pessoa que já foi assaltado 10, 20, tem pessoas que já foram assaltadas 30 vezes. Poxa, será que é só uma coincidência que isso se repete tanto com alguém e com outra pessoa, isso nunca aconteceu? Esse é um ponto interessante. Aquilo que se repete na nossa vida com muita frequência, talvez a gente tenha que olhar ali com uma lupa e pensar, poxa, essa é uma área que eu tenho que tomar cuidado. Essa é uma área que me traz aprendizados. Ao invés de me revoltar contra a vida, contra Deus, o que eu tenho para aprender com essa situação? Porque algum motivo de aprendizado tem para que essas situações desagradáveis elas se repitam tantas e tantas vezes, mas querendo nos trazer algum aprendizado ou nos mostrar algo. Por isso é que ele fala que naquilo que nós erramos, trazemos a marca íntima. Conforme te comprometestes, renasces com a matriz de registro. De acordo com o erro, voltas aos sítios familiares onde deve repará-los. Assim também ocorre em relação às ações enobrecidas. Elas te induzem ao crescimento espiritual com a superação das próprias forças na grande arrancada do espírito. Também trazemos as nossas conquistas que vão ali se fixando gradativamente no nosso espírito para as arrancadas, como ele fala, para o crescimento. Não te permitas concessões desconcertantes, nem prazeres que anestesiam a razão e perturbam o sentimento. Ou seja, se temos essa consciência do que é certo ou que é errado, ele fala, não te permita concessões desconcertantes que atrapalham a nossa vida. Às vezes a gente sabe que alguma coisa não nos faz bem, mas nós falamos, não tem problema, não estou prejudicando ninguém, às vezes até está, ninguém sabe, mas ele fala, não te permitas, procura ali agir de acordo com a tua consciência. Enfrenta as suas fraquezas, conscientiza-te dos teus pontos vulneráveis e constatarás o quão fácil será vencer as tentações e superar as más inclinações que te atormentam. Enfim, fica aí o convite para que nós façamos uma análise bastante detalhada de quem somos nós. Quais são as minhas qualidades, quais são os meus pontos fortes, mas igualmente olhe com muito cuidado quais são as coisas que nessa vida, quais são os pontos
eu tenho que tomar mais cuidado, que eu não posso ceder, quais são as tentações que a vida tem me oferecido. E aí, né, com estudo, com cuidado, pedindo ali a Deus, ao nosso Espírito protetor, que nos fortaleça, para que possamos, quando partir daqui da terra, partirmos ali com a nossa consciência um pouco mais tranquila, um pouco mais serena, né? Então fica aí para a nossa reflexão. Que Deus abençoe a todos nós. Saudações a todos. Vamos buscar para nossa reflexão novamente no livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, em que um dos participantes do grupo de estudos dos temas psicológicos da Joana de Ângeles na Mansão do Caminho, vamos pegar no capítulo 8º, em que eles nos trazem o autodescobrimento e o significado existencial. Ele começa colocando, o Cláudio Sinotti: quantas riquezas possui o homem em seu interior, porém de que servem, se não as explora e investiga? Santo Agostinho. Dentre os programas de TV que acompanhava na infância, havia um que me encantava, O Túnel do Tempo. Nele, 2 cientistas viajavam no tempo, participando dos momentos históricos mais marcantes. E na minha mente infantil ficava a imaginar como seriam esses tempos distantes sem todos os aparatos que temos na nossa vida civilizada e moderna. No entanto, se pensarmos de forma imaginária em uma viagem no sentido oposto, fico a me perguntar o que será que um homem e uma mulher da antiguidade achariam da experiência de serem lançados num passe de mágica aos dias atuais? É bem provável que ficassem impressionados com todo o progresso que alcançamos com os aparelhos de alta tecnologia que possibilitam verdadeiros milagres em vários campos da atuação humana. A revolução na forma de se comunicar certamente os fascinaria pela facilidade de estabelecer contato com qualquer parte do globo de forma instantânea, demonstrando a fertilidade da mente humana. Não obstante, certamente ficariam desapontados com a presença da violência que ainda permanece como marca da barbárie em nossos dias, assim como com as patologias da era moderna que apresentam índices alarmantes. E agora ele vai citar algumas das patologias que estão aí em número altamente expressivos, né? Depressão, solidão, ansiedade, compulsões, etc. Vamos continuando, então. Então, aqui, compulsões, etc. Verificariam, consternados, que nos afastamos uns dos outros, temendo a própria natureza humana. Mas creio que o maior espanto seria constatar que, apesar de todos os avanços, o homem e a mulher contemporâneos ainda são grandes desconhecidos de si mesmos e que ainda não conseguimos encontrar a tão sonhada felicidade e tão pouco significado existencial. Por que será que, com todas as conquistas que tipificam nossa era, ainda temos tanto medo de nos conhecer? Por que postergamos tanto a busca do sentido existencial e permanecemos vivendo vidas vazias? São questões importantes a nos fazermos, cuja resposta não se encontra em livros ou sites de pesquisa, tampouco em manuais de autoajuda, por melhores e mais bem intencionados que sejam,
porquanto isso somente ocorrerá quando a criatura se decidir por iniciar sua jornada de autodescobrimento. Então, nessa introdução, nós já percebemos uma comparação muito interessante, né? Tanto avanço, que como seriam surpreendidos aquele que de tempos passados pudessem estar vendo o que ocorre hoje, né? Mas ao mesmo tempo perceberia todo esse vazio existencial, toda essa frieza, muitas vezes, né? Sentimentos paralisantes, não só embrutecidos, mas como que robotizados. É como se muitos e muitos estivéssemos vivendo ali um processo de robotização dos sentimentos. E no item seguinte, ele coloca a necessidade do autodescobrimento, porque nós sabemos que esse é o caminho do crescimento se dá com o autodescobrimento, que é justamente o conhece-te a ti mesmo. No ano de 1959, 2 anos antes de sua morte, Jung concedeu uma entrevista à BBC de Londres, que ficou registrada no programa Face to Face. Em determinado momento, o entrevistador, John Freeman, perguntou se ele poderia prever uma terceira guerra mundial, já que nos anos 30, quando atendia pacientes alemães, chegou a antever a Segunda Guerra Mundial através da análise dos sonhos de seus pacientes, assim como teve uma visão antecipada da Primeira Guerra. Jung então respondeu: eu não tenho indicações definitivas a este respeito, mas existem muitas indicações de que pessoas não sabem efetivamente o que são. Os sonhos das pessoas contêm previsões, mas é muito difícil saber se eles indicam uma guerra, porque essa ideia está na mente da maioria das pessoas. Antigamente era muito mais simples, pois não se pensava na guerra, e o significado dos sonhos era muito mais claro. Hoje em dia não é mais assim. Somos tão cheios de apreensões, medos, que não sabemos exatamente o que os nossos sonhos apontam. Mas uma coisa é certa: uma grande mudança na nossa atitude psicológica é iminente. Isso é certo, porque precisamos de mais psicologia, precisamos de mais entendimento sobre a natureza humana, pois o único real perigo que existe é o próprio homem. Ele é o grande perigo e, infelizmente, parecemos não ligar para isso. Não sabemos nada sobre o homem, quase nada. Sua psique deve ser estudada, pois nós somos a origem de todo mal por vir. Então, essas foram as colocações, né, que trouxeram de Jung quando ele foi interrogado, né, perguntado sobre a possibilidade de, através das análises dos pacientes, né, até mesmo dos sonhos dos pacientes, ele chegasse a uma constatação de que haveria terceira guerra mundial. Continuando então aqui, o narrador, o estudioso, nos traz: e passadas décadas, verificamos que Jung tinha razão. Se é verdade que não ocorreu uma terceira guerra mundial, nossas guerras internas permanentes demonstram que a psique continua sendo uma grande desconhecida de nós mesmos. Permanecemos amedrontados perante a vida, criando monstros onde eles não existem e aumentando o poder daqueles que se apresentam. Desconhecendo o nosso mundo íntimo, nos tornamos expertos em olhar para fora. Exploramos o universo e conhecemos as estrelas distantes, mas ainda não possuímos lentes para olhar o nosso próprio mundo interno. Mas como fazer? Como fazer? Perguntarão alguns. Como iniciar o processo de autodescobrimento?
O primeiro passo é justamente tomar a decisão de fazê-lo, mesmo sabendo que o resultado final não está sob o controle do ego, mas a serviço de uma força maior da psique. Analisando a questão sob o prisma da psicologia espírita, Joana de Ângeles esclarece a importância dessa decisão. Então, abre aspas para Joana. A necessidade, portanto, de autodescobrimento em uma panorâmica racional torna-se inadiável a fim de favorecer a recuperação quando em estado de desarmonia ou o crescimento, se portador de valores intrínsecos latentes. Enquanto não se conscientize das próprias possibilidades, o indivíduo aturde-se em conflitos de natureza destrutiva, ou foge espetacularmente para estados depressivos, mergulhando em psicoses de vária ordem que o dominam e inviabilizam a sua evolução, pelo menos momentaneamente. Fecha aspas. Então, aqui a Joana está nos alertando para a importância do autodescobrimento, porque é preciso que se busque, né, esse processo para que haja, né, um crescimento e que percebamos não só, né, é muito importante percebermos as nossas tendências, as nossas fragilidades, os nossos pontos a serem trabalhados e melhorados, sem dúvida nenhuma, mas da mesma forma é muito importante percebermos as nossas potencialidades. E é nos conhecendo que nós vamos percebendo aquilo que temos de bom e trabalharmos aquilo que temos de bom. Por quê? Se trabalharmos o que temos de bom, vamos diluindo o que temos de mal. Esse é o maior processo, é o melhor processo, porque muitas vezes nos impomos determinados comportamentos de forma castradora, né? O próprio estudo aí da natureza humana nos aponta para as castrações que, uma vez aberto o dique, né, são resultados desastrosos. Então, não é o caminho. O caminho é justamente trabalhar as potencialidades e isso vai, aos poucos, diluindo aquilo que temos de mal. Quando se fala de uma panorâmica racional, temos que nos dar conta de que se trata de uma escolha consciente, cuja razão é chamada a participar ativamente. Não é um processo miraculoso, em que devemos buscar uma substância mágica ou poderes espirituais que façam por nós aquilo que nós mesmos deveremos fazer. Permanecer nessa busca é alimentar a infância psicológica. E vemos que esse apelo infantil ainda possui um grande poder de encantamento, pois são muitos os que buscam os templos religiosos para que se estabeleça uma transformação mágica em suas vidas e, se possível, na da família também. A observação consciente deve avaliar se o estado atual em que nos encontramos é insatisfatório e em quais aspectos isso se apresenta. Os nossos próprios conflitos podem servir como balizadores para essa análise. Carl Roger, um dos precursores da psicologia humanista e da transpessoal, estabelece que o indivíduo deve ser o seu próprio campo de estudo, o seu próprio laboratório de experimentação. Como ainda não temos olhos para perceber a totalidade que somos, o nosso trabalho é observar o que já é perceptível em nós e de forma atenta verificar se a nossa forma de ser e de agir estão de acordo com a proposta de vida plena, que deve ser o propósito maior do autodescobrimento. O autodescobrimento aponta para a busca de uma vida plena. Bom, continuando. Nossos olhos, portanto, devem estar voltados para dentro do processo, para dentro no processo de autodescobrimento. E o passo importante
para que o olhar possa ser cristalino e desvencilhar-se das ilusões nas quais nos encontramos. Porque nós vamos criando muitas ilusões. São processos de fuga, né? Criamos muitas ilusões. Nos alegramos com muitas ilusões que criamos, porque elas atendem aos nossos devaneios ainda infantis, de mente infantil. Mas o primeiro passo é desvencilhar-se das ilusões. Então, é um mergulho em nós mesmos de uma forma racional, nos desligando das ilusões criadas. Ilusões criadas, vamos criando ilusões sobre nós mesmos, né? Vamos fantasiando, vamos colorindo as nossas vidas, vamos colorindo aquilo que somos, mas isso perdura? Não, não perdura. Daí vem as frustrações gritantes, né? Bom, agora o próximo tema que ele traz, o próximo item, as ilusões humanas. De acordo com as tradições da mitologia grega, em especial a célebre Odisseia de Homero, quando Ulisses ou Odisseu para os gregos, né? Então tem Ulisses, Odisseu para os gregos. Então tem para os romanos e para os gregos, né? Então, voltando aqui, de acordo com as tradições da mitologia grega, em especial a célebre Odisseia de Homero, quando Ulisses, ou Odisseu para os gregos, retornava para casa após a guerra de Troia, ele permaneceu por algum tempo na ilha onde habitava a feiticeira Circe. Ela o advertiu quanto ao risco que corriam ele e a sua tripulação quando escutassem o canto das sereias, pois a ilha na qual elas habitavam estava justamente no caminho de retorno do herói. Como o nobre guerreiro fazia questão de ouvir o famoso canto sem que sucumbisse, a feiticeira o orientou para ouvir o famoso canto sem que... Aliás, como o nobre guerreiro fazia questão de ouvir o famoso canto sem que sucumbisse, a feiticeira o orientou para que tomasse algumas precauções, colocasse cera nos ouvidos de todos os marinheiros e fosse atado ao mastro com a ordem de que ninguém o retirasse de lá em hipótese alguma. Logo partiram e chegaram ao ponto em que o vento amainou e um suave canto começou a ser ouvido, fazendo com que Ulisses, já atado ao mastro, começasse a se debater. Às vezes, as vozes irresistíveis cantavam: "Detente, honra dos aqueus, famoso Ulisses, ninguém passa daqui sem que das bocas nos ouça a melodia, e com deleite e instruído se vai." Então esse era o canto. E embora Ulisses tenha ficado completamente envolvido pelo canto irresistível, gritado e se debatido para que os marinheiros o libertassem para ir ao encontro das sereias, eles cumpriram o estabelecido previamente e, com cera nos ouvidos, nem deram atenção aos apelos desesperados do seu comandante, salvando-o da morte certa. Na mitologia grega, as sereias são monstros, abre aspas, são monstros do mar com cabeça e tronco de mulher e o resto do corpo igual ao de um pássaro, fecha aspas, com garras de ave de rapina, tendo sido representadas com corpo de peixe somente posteriormente, a partir da mitologia nórdica. Psicologicamente, representam as ilusões, os desejos e as paixões humanas, que, vividos em excesso, tornam-se forças autodestrutivas. E estes são verdadeiros inimigos do autodescobrimento, pois conseguem iludir o ego imaturo. Esse é o ponto,
né? Esse é o ponto. Então, mais um trechinho. Pensando nas ilusões da vida moderna, vemos que o ser humano permanece vinculado a inúmeras sereias, que, tais quais aves de rapina, retardam sua marcha de autodescobrimento, roubando energias preciosas que deveriam estar a serviço do self. Aprisionada pelas ilusões, a energia psíquica vai sendo desviada do curso que poderia trazer significado à vida e prossegue vinculada à inconsciência que marca grande parte da humanidade. Nós vamos então, em função do tempo, encerrar por aqui, mas vamos dar continuidade a esse interessante estudo, no próximo áudio. Então, que fiquem essas reflexões e que fiquemos em paz.